4, a legislação é clara. Para explorar premiações, as empresas devem destinar parte dos recursos à assistência social. Mas não é bem isso que está acontecendo aqui na Paraíba. Uma instituição que seria beneficiada com repasses da Loteria do Estado nega receber a verba. Um negócio rodeado de dúvidas e falta de transparência. A reportagem especial que vai trazer detalhes dessa história é o nosso querido competente Daniel Lustosa, que você acompanha agora na tela do Tambor Agora para minha Paraíba inteira ver. Vai! Pessoas que buscam na sorte uma mudança de vida. Instituições que garantem amparo a quem precisa de ajuda. O que essas duas realidades têm a ver uma com a outra? Poucos sabem, mas entre as normas que regem a atuação de premiações está a obrigatoriedade de repasse de recursos para instituições, ou seja, parte da verba gerada com esse comércio tem que ser revertida em benefícios sociais. A nossa Constituição Federal, ela traz basicamente em 2 artigos os pilares que regem esses jogos de prognósticos com relação a essas premiações que a gente tanto escuta falar de jogos de prognóstico. A Constituição Federal, ela vai dizer que a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios é quem podem criar suas próprias leis que legislam a respeito de tributos dentro das suas áreas de jurisdição. E aí, mais especificamente, o inciso 3º do artigo 195 vai trazer que os jogos de prognósticos também serão contribuintes de uma parcela da sua arrecadação para efeitos da Seguridade Social. Mas será que isso acontece? A nossa equipe levantou esse assunto. Aqui na Paraíba, a Lotep é a responsável pelo controle desse tipo de atividade. Na procura por respostas, encontramos várias dificuldades, pouca transparência e o silêncio de quem tem contas a prestar com a sociedade. Seu Alexandre, é que a gente está tentando já há um tempo falar com o senhor, que a gente está querendo fazer uma matéria sobre o funcionamento dos bingos. E aí a gente queria saber, queria fazer uma gravação mostrando como é toda essa questão relacionada a bingos. Quantos tem funcionando aqui na Paraíba, certo? Ou aqui em João Pessoa. Como é essa parte filantrópica? Essa parte da verba, quanto seria? Quem são as instituições que são beneficiadas com isso? Eu vou falar com o doutor Felipe, que é do jurídico, certo? Que ele está a par de todas as situações, que tem os contratos. Certo. Aí eu marco com ele e com a doutora, e a doutora faz essa reportagem. Foram várias tentativas após esse contato, mas a nossa produção não teve retorno da Lotep para gravar a entrevista. Entre os jogos lotéricos credenciados pela Lotep está o Paraíba de Prêmios. No site procuramos detalhes sobre a atuação e as instituições beneficiadas. 4 são elencadas no endereço eletrônico do Paraíba de Prêmios. Fomos a todas elas. A MEM, que presta serviços a idosos, confirma o recebimento de verbas, mas não especifica valores. Vocês também são uma das instituições que são beneficiadas com o Paraíba de Prêmios? Sim, nós temos, esse é o único recurso que a gente recebe para uma ajuda financeira na folha. Fomos também até o SENDAC, mas a responsável estava viajando e não foi possível gravar a entrevista. Já na Casa da Criança com Câncer, o coordenador confirmou que há um convênio com a Lotep. Em média, a casa que abriga crianças do interior do estado que fazem tratamento contra o câncer na capital recebe R$3.000 por mês com esse convênio. O coordenador desconhece que a verba tenha relação ou não com o Paraíba de Prêmios. A demanda é passada pelo Estado através da Lotep ou vem especificamente através de algum prêmio, como Paraíba de Prêmios que existe? Não fazemos parte da premiação. Essa verba vem da instituição Lotep, Loteria do Estado da Paraíba. Por último, fomos ao Instituto dos Cegos da Paraíba. Apesar de aparecer no site do Paraíba de Prêmios, a presidente interina negou qualquer convênio com o Paraíba de Prêmios e até mesmo com a Lotep. Uma possibilidade de convênio seria com a Lotep, que a gente tem levantado, que elas
são obrigadas, loterias são obrigadas, como Paraíba de Prêmios, a repassar verbas para instituições, mas vocês não têm esse tipo de incentivo aqui, né? Não, ainda não, mas todo incentivo, né, que venha auxiliar realmente na manutenção e no crescimento da instituição, porque a demanda ela chega praticamente toda semana, a gente está recebendo usuário novo. Então, todo incentivo, né, ele é bem-vindo, com certeza. Buscamos um órgão fiscalizador. O Tribunal de Contas da Paraíba examina toda a movimentação financeira do Estado. O conselheiro Nominando Diniz é o relator das contas da LOTEP. Todas as vezes em que a loteria realiza despesas próprias ou despesas transferidas, ela tem de prestar contas ao tribunal. Ela elenca uma série de empresas que são credenciadas para receber subvenções, como a própria legislação permite. E, obviamente, se uma empresa recebe dinheiro da Loteria do Estado da Paraíba, ela tem que prestar contas à loteria, para que a loteria preste contas ao Tribunal de Contas. Qual é a finalidade daquela utilização? Porque, como a legislação exige, ela não pode fugir. A empresa que recebe esses recursos tem de cumprir fidedignamente aquele que está previsto em legislação. Procurado, Paraíba de Prêmios, assim como a LOTEP, não se manifestou sobre o assunto. Os questionamentos, portanto, continuam. Como institutos que aparecem no site da premiação não confirmam o recebimento de recursos, qual o valor que deveria ser destinado? E por que não há transparência para uma verba considerada fundamental para esses lugares que prestam serviços importantes para a sociedade? A denúncia ela é muito consistente, né? A informação são consistentes. Nós estamos abertos aqui para ouvirmos os representantes, né, principalmente do Paraíba de Prêmios, em relação a essa história. Todo mundo foi procurado pela nossa produção e ninguém deu retorno. Quem quiser se pronunciar, a Rede Tambaú de Comunicação coloca toda a sua equipe de comunicação para ouvir os denunciados nessas informações. Claro que são denúncias pesadas, de falta de repasses, porque há um compromisso nas cartelas do repasse para essas entidades beneficentes, né? Uma das presidentes disse bem claro, nunca recebi nenhum repasse. Não foi recebido nenhum repasse, embora o nome da sua entidade esteja lá na cartela. Então, obviamente que nós vamos deixar o canal aberto, deixar a nossa produção à inteira disposição dos envolvidos nessa história para serem ouvidos e darem as suas versões. 7h42, eu vou dar um tapa na beleza e volto já com a parte final do Tambor agora. A gente volta